fato, assim, tem uma coisa que tem marcado o mandato aqui da Câmara, que é essa preocupação com a questão da infância e da adolescência, notadamente a questão da alienação parental, né? Não é a nossa primeira audiência pública, já fizemos outras, e juntamos isso a toda uma preocupação com a questão da infância, né? E eu sempre tenho uma preocupação muito grande de transformar as vítimas em algozes. Sabe, isso sempre me chama a atenção, né? Evidente que eu não compactuo com, principalmente mulheres, né, mães, conforme estatisticamente está comprovado, que pratiquem, que estabeleçam como comportamento a questão da alienação parental. É óbvio que não, certamente não. Mas eu não posso deixar de considerar que esta mulher, esta mãe, foi criada num ambiente onde a dependência do marido, do homem, do macho, tá? E o abandono fosse como se fosse uma derrota pessoal para ela. Tá? Não consigo separar isso. É evidente que tem pessoas que, isoladamente, têm problemas e têm dificuldades. Agora, nós somos um mundo machista. Aí nós somos criadas para casarmos, sermos donas de casa e sermos protegidas e amadas. Primeiro pelo papai, depois talvez pelo irmão mais velho e depois pelo marido. Então, na situação de uma separação, a sensação de fracasso da mulher é muito grande. Repito, não estou longe de mim justificando um comportamento dessa natureza. Mas estou dizendo que é necessário que haja uma preocupação do poder público com esta mulher também. Porque esta mulher tem uma patologia que a gente espera que possa ser curada com atendimento psicológico, com uma reinserção social, com um tratamento de elevação da autoestima. Tá certo? Ela também é uma vítima. Quer dizer, o furo, como a gente costuma dizer, é bem mais embaixo. É bem mais embaixo, né? E, nesse sentido, é que eu acho que, como o poder público é demandado para questões que parecem particulares. Tá? Se você vê uma família onde o processo de alienação parental é muito intenso, a concepção é, bom, a mãe tem que ir para o psicólogo, o filho pode ir para o psicólogo, e o marido, ó, coitadinho, que pode ser ou não, como se fosse uma questão fechada, pontual. E não é. É uma questão social e o poder público tem que começar a se preocupar com isso. Isso diz respeito à questão da casas-abrigos de mulheres, diz respeito a políticas públicas de saúde mental, porque quando a gente fala saúde mental, acho que todo mundo é louco, né? Quer dizer, você está indo para o psicólogo? Oh, parece que o passo seguinte vai internar no sanatório. E nós sabemos que não é assim, principalmente na sociedade que a gente está vivendo. De pressões, de exigências, de comportamentos modelares, né? Temos agora até a Bela recatada, idolar, né? Quer dizer, por favor, né? Falar para mulheres dessas daqui, dessas aí, belas recatadas e idolar, belas queremos ser, recatadas peronomútil. E qual é o valor do recato aí, né? Idolar, quem quiser ser, não é nenhum problema. Mas não é isso que vai dar o padrão. Então, acho que é questão das políticas públicas, né? E eu me lembro que na última que nós realizamos, vereador Batista, eu mencionei a importância desse tema ser tratado com educadores, professores, porque foi mencionado por ambas palestrantes a questão do reflexo da alienação parental na integralidade da vida da criança, inclusive a questão educacional, formativa. Tá? E nós, professores, temos que ter alguma formação, algum conhecimento, algum recurso para poder compreender que se aquela criança, aquele adolescente, está muito quieto, se aquela criança, se aquele adolescente está muito arredio, se aquela criança, se aquele adolescente, na hora de brincar, de jogar, de fazer um desenho, não registra de maneira suave, agradável,
a sua vida familiar, algo está acontecendo. Tá? Então, nós temos que ser formados para isso. Nós temos. Aliás, nós, professores, temos que ser formados por um monte de coisa. Né? A gente não pode considerar que depois que saiu da faculdade está tudo aprendido. Aliás, a faculdade, né, depois que você sai da faculdade é que você aprende de verdade. Né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Né? Então, eu penso que é importante que a gente desenvolva políticas públicas, que o poder público compreenda isso, que, como disse a doutora Melissa, que não sejam apenas as letras da lei, as palavras da lei, mas que seja a sua materialização, a sua concretização. E aí passa por políticas públicas. Passa pelo fato de todas as secretarias de educação, de todos os municípios terem, sim, serviço de atendimento psicológico às famílias, de terem atendimento psicológico a crianças, de as escolas não têm que ser psicólogo para clinicar na escola, não. A escola é escola, não é clínica de psicologia, mas tem que ter um corpo técnico que identifique que há alguma questão a ser tratada com aquela criança e a poder encaminhá-la, tá, na rede de proteção da criança, que é a coisa mais importante que a gente tem que construir, né, a rede, né, quer dizer, que não deixa ela escapar, que deve, através dessa rede, ser encaminhada para isso. Né? E também o conjunto dos profissionais, quer dizer, o que a gente elogia em Osasco, que certamente, espero, desejo, aconteça em outras cidades também, a questão do conselho tutelar, dos que atuam ainda, dos que não atuam, mas continuam com comprometimento com a causa, né, Gilberto? Que atuam com comprometimento da causa, essa formação tem que ser estendida. A gente tem que praticar as coisas, né? É isso. Acho que o nosso problema é esse, doutora Melissa. A gente não pratica aquilo que a gente escreve. Né? De novo, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E isso, o furo é tão mais embaixo. Nós tivemos a oportunidade aqui nesta sala, nesse plenário, de falar do ECA. Nós não implementamos o ECA ainda. Tá? E eu fiz um depoimento meu. Tá? Eu assisto ainda ao crescimento dos meus vizinhos de fundo de quintal, que eu moro em casa, também falando para a menina, vou poupar o nome, né? Bom, enfim, quem sabe onde eu moro. Tá. Nossa, você vai sair assim, mas você está uma bruxa. Eu quase pulei o muro. Antes disso, já houve outras coisas que eu dei o ECA para ela. Eu sei que eu deveria levar esse assunto para o Conselho Tutelar, porque eu sei o que é que vai significar isso. Eu sou professora. Eu sei disso, sou professora e me julgo com sensibilidade. Mas eu digo para vocês que eu falei, o que é que eu vou fazer? Vou levar para o Conselho Tutelar, vou levar para a NET. A NET não tem estrutura para isso, ela vai falar com a família, vai fazer o papel dela, e o limite, de novo, das políticas públicas. Então, nós temos que exigir isso. Nós temos que exigir. Saúde mental é necessária para impedir essas coisas. Saúde mental é necessária para que a mãe, tá, que a mulher que teve um relacionamento desfeito, tá, que por qualquer razão, às vezes até porque, no primeiro momento, ela preferia não viver aquela vida, o passo seguinte sempre é o sofrimento e arrependimento. Acho que todo mundo aqui já teve um rompimento afetivo, mesmo quando a decisão é nossa. Né? Uma semana depois você fala, ai, meu Deus, será que eu fiz bem? Faz parte, então é necessário. E eu fiz uso da palavra, que acho que nós temos que cobrar isso do poder público. Nós, vereadores, nós, profissionais, vocês, conselheiros, têm que ter a quem recorrer nesse aspecto da saúde mental, desse suporte para a mãe e para a criança. Que é como aquela história no avião, né? Em caso de despressurização, cairão máscaras de oxigênio. Ponha primeiro em você e depois ajude crianças ou idosos. Tá? Então, a mãe tem que ser sanada. Eu realmente acho que é uma doença temporária, mas espero que seja temporária, né? Para poder atender a criança. Né? Então, estou falando isso aqui, fazer registro, e acho, vereador Batista e vereador De Paula, que a gente poderia levantar essa discussão
para que o poder público, para que o executivo amplie o número de profissionais da psicologia, tá? Para que vocês... a Valquíria está ali também, continua comprometida com a coisa. Legal, Flor. Para que vocês, conselheiros, para vocês que adotam essa causa, para vocês que ou vivenciam, ou vivenciaram, ou acompanham, possam ter para onde mandar. Porque, senão, não adianta ficar lendo artigo da lei e decorando, certo? Que nem mantra, que não vai dar certo. Então, acho que saímos aqui com uma tarefa, todos, que é, sim, temos que ter equipamento e profissionais preparados para ajudar a curar essa doença, para que essa doença não vire crime. Obrigada.